20 de setembro de 2019. Lembrando que hoje é dia do Gaúcho. E lá no Rio Grande, a semana toda é a Semana do Gaúcho. E também é o Dia Mundial da Lavação. The World Wash Day. O Dia Mundial da Lavação. Da lavação e da arrumação de... Agora deu branco. De lixo, de limpeza, né? Limpeza, cata do lixo, lixo orgânico, aquela coisa toda. Então nós vamos continuar aquele tema lá da nova ordem mundial, alguma coisa de falar de Illuminati, de conspirações, de comunismo, socialismo e capitalismo. Dia do funcionário, é o nosso dia. E hoje de manhã tivemos com um coach muito bom sobre motivação. Muito boa a palestra dele a manhã toda. O que é isso aqui? Boa noite, Flávio. Boa noite aos nossos ouvintes. Só aproveitando as datas, hoje também é dia do baterista. Hoje é dia do baterista. E outras datas, aniversariantes famosos. O ex-presidente Humberto Castelo Branco, 1900-1967. A atriz italiana Sofia Loren. As cantoras Eliana de Lima, Marina de Oliveira, Gil Melândia. O ator Guilherme Berenguer. Os pilotos Thiago Camilo e Juan Pablo Montoya. Aí tem esses aqui que são interessantes, Fábio. Os acontecimentos marcantes que aconteceram no dia de hoje. Revolução Farroupilha. Eleito antipapa Clemente VII, em oposição a Urbano VI, desencadeando o grande cisma do Ocidente, em 1378. Constantinopla, aquela coisa. Isso. Outro fato histórico. Fernão de Magalhães inicia, a partir de Sevilha, a primeira viagem de circunnavegação do mundo, em 1519. Então, ao contrário, quem defende terra plana, a terra é circular, senão ele não chegaria no mesmo local. Exatamente. Em 1703, também no dia 20 de setembro, é criada a Casa da Moeda por Carta Régia. E começa a Guerra dos Farrapos, com a invasão de Porto Alegre pelos Farroupilhas, em 1835. E hoje é dia de São Eustáquio, Santa Cândida, Santo André Quim, companheiros. E dia do Gaúcho. Dia do Gaúcho. Tem pessoal acampado lá no Parque da Harmonia a semana toda já. Sérgio Kuniarski, Kleber Soares Pereira, muito bem-vindo. Renan Oliveira, Giane Suete, grande Giane. Moisés, boa noite, Giane. Outra coach também, life coach, Fábio Pacheco. Então ali nós paramos na semana passada no Muro de Berlim, né? Lembrando que em 1989 ele foi destruído. Ele separava pela metade Berlim, separando o Ocidente do Oriente, fazendo parte da famosa cortina de ferro, separando os países comunistas dos socialistas, dos capitalistas, Oriente do Ocidente. Ali imagens do muro. Então a separação ali, a cortina de ferro, então do lado direito seria o aliado à antiga União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e do outro lado esquerdo o Ocidente. Depois, posteriormente, teve a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né? Aliás, posteriormente não, na mesma época, né? Uma união militarista ocidental e uma comunista. Então, guerras causadas em nome do ideal. O ideal de grandes financistas, grandes banqueiros. Guerra da Coreia, 1950-1953. E aqui vamos fazer um parênteses, né? A Coreia do Sul progrediu muito depois dessa guerra. Então, apesar dos Estados Unidos invadir alguns países, os países que ela invadiu progrediram. O Iraque progrediu e a Coreia do Sul também. E os países invadidos pela União Soviética regrediram, que é o caso da Coreia do Norte e de outras regiões pobres, a Venezuela atualmente. Tem mais gente ali. Fábio Pacheco, Thiago de Quadros. E aí foi dividida a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Sul progressiva e a Norte comunista. Tem uma foto interessante que mostra a Coreia do Norte escura e a Coreia do Sul bem clara.
Ali a famosa Guerra do Vietnã e aquela foto famosa da moça correndo nua, fugindo das bombas lá de Napalm. E aí já começou a agressão ambiental, né? Que tinha aquele agente Sim. laranja, o Napalm, que desfolhava e desmatava as árvores. 1960 e 1975. Aquela primeira foto lá em cima é famosíssima. E anos mais tarde ela apareceu, né? Sim. Aquela primeira foto lá é famosíssima. E lembrando, em relação à Coreia, ela atualmente é o país mais fechado do mundo. Isso, a Coreia do Norte. Enquanto a do Sul, um dos melhores carros, além da Alemanha e do Japão, é da Coreia do Sul. E Inglaterra também. A Revolução Cubana, 1959, quando Fidel Castro, junto com Che Guevara e outros guerrilheiros, toma o poder e ali começa o comunismo em Cuba. Em 1959... mas o pessoal, o público popularmente se conhece como sinônimo, né? Apesar de não ser, mas... É a famosa... O socialismo acho que nunca houve. O famoso senso comum, né? Mas tem diferenças. Mas claro acho que o socialismo ambos, nunca houve. Teve tanto ditaduras comunistas como socialistas. Se eu não me engano, comunista foi o do Mao Zedong, por exemplo, lá na China. E socialista foi o caso de Cuba. Se eu estiver errado, me corrija, mas creio que seja isso. Mas o povo considera sinônimo, né? Não, mas o povo não tem o conhecimento, na real, né? Vamos e vemos, né? O povo, ele acha que passar por debaixo da escada dá azar. O povo não fala pessoas específicas, né? O povo não acredita na evolução darwiniana. O senso comum, ele tem muitas verdades e muitas embutidas, mentiras, mas tem muita coisa que também é história, né? Ali o Che Guevara, apesar de estar em camisas, cartazes, bandeiras, quem pesquisa a fundo vê que ele assassinava, ele estuprava, ele não tinha nada de herói. Debaixo do nariz americano acontece uma revolução em Cuba, 100 milhas da Flórida, liderado por Fidel Castro, mais 14 guerrilheiros. Derrubaram Fulgêncio Batista, que era o governador cubano da época. A CIA resolve pegar um grupo de pessoas contra Fidel, armadas, e desembarcar em Cuba. Fidel ganha de novo. Aliás, eles tentaram várias vezes matar, nunca conseguiram, ele morreu de câncer. Alguns dizem que foi envenenado, tem teorias de conspiração. Quando a CIA resolve tentar de novo, Fidel já tinha pedido à Rússia para ser socialista, e essa disse que Kennedy, presidente José, ao atacar Cuba, a Rússia usaria armamento nuclear. Então, desde essa época, Cuba é socialista. Então, em 62, houve a... Então, foi o que eu tinha falado, né? Cuba, ela não foi comunista, ela é sim socialista. O comunista é o Mao Zedong, que também foi um governo... E a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte. E houve, em 62, a ameaça dos mísseis... Stalin foi comunista. Isso. A ameaça dos mísseis nucleares, então ali poderia ter havido uma guerra nuclear, então ainda bem que não aconteceu, assim como não aconteceu nem em 89, nem em 2001, e a gente espera que não aconteça. O mundo em perigo. E apesar de ter gente que critica o Trump, ele é contra a guerra. Ele é bem diferente da família Bush. Ele faz de tudo, ele usa a arte da guerra do Sun Tzu, procurar ganhar pela pressão e não matando, e não pela violência. Embora acredito que ele não tenha lido o livro. Não, acho que sim. É um livro bem famoso, tem 300 anos já. O mundo em perigo, então, armamentismo e a corrida espacial, Hiroshima e Nagasaki. Então a gente sabe que as duas bombas acabaram com a Segunda Guerra. A primeira em Hiroshima, a segunda em Nagasaki. Mais de 100 mil pessoas mortas. Eu, particularmente, não considero ele uma pessoa inteligente por conta dos posicionamentos dele em relação à questão ambiental. Sim, quanto a isso é indiscutível. Mas ele é contra a guerra. Não só ele, né? Eu falo todos os presidentes que a gente teve no Brasil, historicamente, na questão ambiental, eles têm uma visão muito atrasada. Todos que nós tivemos. Todos até hoje. Então, sem exceção. Mas ele é contra a guerra, isso é muito bom. Inclusive a demissão do John Bolton, que era um dos assessores dele, o Bolton já teria invadido a Venezuela, teria invadido o Irã, e ele diz, não precisa invadir, não precisa matar ninguém. Se é para vencer pelo cansaço e pelo boicote econômico. Exatamente, se não for para a guerra já é um bom começo, né? Então Hiroshima e Nagasaki, mais de 100 mil pessoas mortas, e o final da Segunda Guerra, né? E o famoso cogumelo atômico aquele.
Então tinha muita propaganda de guerra, eles usavam muitas figuras, charges, um monte de bomba de um lado, um monte de bomba do outro lado, os dois ali, os dois generais. Tudo começa com as bombas nucleares lançadas em Hiroshima e Nagasaki, duas cidades japonesas. A bomba atômica, Little Boy, pequeno menino, antes e durante a explosão. Lembrando que os primeiros testes foram em Alamogordo, no deserto do Novo México. Lançado pelos Estados Unidos. Pelo avião Enola Gay. Isso. Inclusive, os caras que estavam no avião ficaram meio pirados da cabeça, né? Eles não ficaram muito bem depois. Talvez eles nem soubessem a gravidade do que estavam fazendo. Então, a Europa, rotas dos mísseis tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Então, nessa época da Guerra Fria... Oi? Eu vou discordar de tá? Eu acho que quando alguém faz isso, sabe muito bem do que está fazendo. Então, para mim não... Mas às vezes eles... tu vai, tem que fazer, tem que... Sim, existe objeção de consciência, mas... o que pode acontecer é eles terem sido manipulados. Igual o Hitler manipulou a população dele para... Talvez eles conhecessem o tipo de bomba que tinha ali, né? Mas o que a gente sabe historicamente é que geralmente os servos sabem muito bem quais são as intenções do seu patrão, do seu chefe. Mas se eles se negar a fazer... Eles podem até fazer vista grossa, mas eles sabem muito bem. Se negar a fazer, eles podem ser presos, né? Exatamente. A disciplina militar é bem rigorosa. Logo depois inicia a corrida armamentista e corrida espacial, até 69, com a chegada do homem à Lua, que tem gente inteligente que ainda não acredita e não dá para entender. Foram trazidos 300 quilos de pedra da Lua, foi batido foto da Terra no céu. A inteligência daí fica meio questionável, né? Porque se a Terra é fotografada do céu, tu tem que estar fora da Terra. E tem fotos deles na Lua batendo foto da Terra. Então eles foram à Lua, não tem como... Andressa, Beto Madeira, MF Sul, Doca Freitas, Real do Guederte, Doca Freitas e Andressa Santos. Inclusive eles estão tentando ir a Marte agora. Já tem turma, estão procurando pessoas solteiras, pessoas que não têm família, porque é uma volta, a ida é garantida, a volta não. É mais ou menos quando vieram para a América, os europeus, eles não sabiam se iam voltar. Então, a corrida armamentista até 20 de maio de 1969, quando o homem desceu na Lua. Então, Vostok foi os primeiros voos lá dos soviéticos. O primeiro homem a ir para o espaço foi o Yuri Gagarin, que ele falou a Terra é azul, em russo. Em abril de 61, mais um salto tecnológico da União Soviética. A Vostok, primeira nave pilotada por um ser humano. Essa foi a primeira que subiu. E os primeiros dos estadunidenses foi graças a Werner von Braun, que era cientista nazista, que foi levado para os Estados Unidos, e por isso os Estados Unidos chegou antes. Gagarin, então, Yuri Gagarin, primeiro homem no espaço. CCCP, União Soviética. Mas os americanos desceram na Lua primeiro. A famosa frase, um pequeno passo para mim, um grande passo para a humanidade. Os soviéticos provocam, os americanos revidam. Então os americanos chegaram até a Lua. Este novo sistema, o socialismo, colocar na prática foi o comunismo, né, pelo que a gente viu, principalmente na União Soviética, apresenta vários problemas. Falta de participação do povo nas decisões governamentais. É mais ou menos a questão de democracia, governo do povo até certo ponto. Né? Tu consegue votar em dirigente, mas até que ponto tu consegue influenciar? Falta de liberdade de pensamento e expressão. Tirania. Formação de grupo político altamente privilegiado. E como no capitalismo, a elite ganhando horrores de dinheiro e o povo passando fome. É por isso, é daí que eu... Prenda esse burguês, filho da mãe, bababá. Pega em flagrante... Acumulando capitais. Acumulando capitais. Um mendigo. Sim. É esse o problema, né? Quando foi colocado quando foi concebida esse Capital ideal, do Karl Marx. a ideia do socialismo, partia-se de que princípio? De que um governante justo, honrado, bondoso de coração iria dividir as riquezas igualmente para todo mundo. Mas o que se observou na prática? O governante que não era nem um pouco honrado, nem um pouco bondoso, ao invés de distribuir as riquezas entre as populações, concentrou riqueza lá na mão de uma classe altamente privilegiada, e para a população só distribuía a pobreza. Ou seja,
Pão e circo. Ou seja, se manteve dentro do conceito de todo mundo igual, só que fez isso puxando para o pior lado possível. Porque... Igual na miséria, né? Sim, porque esse foi uma das principais falhas, ao meu ver, da ideia socialista, porque ela não foi muito clara. Ela ficou ambígua, todo mundo igual. Mas todo mundo igual pode ser todo mundo igual em situação boa ou em situação ruim. É. E até hoje que a gente viu, todo mundo igual na situação ruim. É igual na situação ruim. Por isso que eu sempre falo, eu não sou... E se você se aprofundar, tem livros, tem documentários que mostram que Sim, os próprios capitalistas criaram o comunismo. Então é bem complicado. Sim, e tem umas coisas, tem uns governos autoritários nessa linha que foi falado aqui. Por exemplo, Mao Zedong. Achei uma coisa bem engraçada que ele lançou na época um programa chamado O Grande Salto para o Futuro. Só que o Mao Zedong teve a brilhante ideia de confiscar todos os equipamentos dos camponeses. O grande salto para o futuro, basicamente, deixou todo mundo na miséria. Tipo, ele queria que eles produzissem, mas ele confiscou tudo que era de bem, de ferramenta, essas coisas. Daí eu pergunto, o que se passava na cabeça de um louco desse, né? Vocês têm interesse, vocês podem dar uma pesquisada aí no Grande Salto para o Futuro, da China. Eu brinco que ele era mal com O e era mal com U também. Sim, sim. Eu já vi até o pessoal dizendo que ele é o Darth Mao Zedong, né? Uma montagem dele com o Darth Maul do Star Wars. Então tem muitos capitalistas que financiaram o comunismo, financiaram o nazismo, o fascismo. Então é bem complicado. Financiaram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Tem aquele famoso, eu não li, mas é citado que o livro Morais e Dogmas, do Albert Pike, que é maçom do Canadá, ele diz, nós fizemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Terceira Guerra nós vamos fazer. É um livro bem demoníaco. Bem... Sim, infelizmente os dois lados, se a gente for analisar a risca, eles não têm nada de bonzinhos. Os dois lados, eles, no fundo, eles prejudicam as pessoas menos privilegiadas, né? Isso. O povo, né? Digamos assim, o povo. E a classe média fica no meio do campo ali. O povo sofrendo e os muito ricos cada vez mais ricos. Sim. Inclusive com benesses. Tem uma música que falava isso, né? O de cima sobe, o de baixo desce. Ainda ganha isenção fiscal, ganham... A associação não paga nada, não paga imposto. É muita alguns produtos que eles são utilizados por classes dominantes, eles recebem isenção de 100%. Um exemplo que nós temos a nível mundial são os agrotóxicos. Quem utiliza agrotóxicos são as classes dominantes mais do setor agropecuário e ruralista. Então, geralmente eles são isentos de impostos. Tanto é que teve um problema aqui na região por causa disso, né? Porque o governador ele quis fazer a tributação verde, que é tributar esses agrotóxicos. Daí já deu já voltou atrás, né? Tem alguns que querem fazer a coisa certa, mas é complicado. Briga com gente grande, né? Então, nova ordem mundial. Tudo realmente começou quando? Queda do Muro de Berlim, 89. Fim da Guerra Fria, os Estados Unidos e Rússia. Fim da bipolaridade mundial, socialismo versus capitalismo. Apenas o capitalismo reinou. Tem gente que diz que ainda existe socialismo, ainda existe, né? Porque tem na Rússia, na China, em Cuba, Venezuela. O Muro de Berlim não apenas separava a cidade e um povo, ele simbolizava o mundo dividido pelo capitalismo e pelo socialismo, pela direita e pela esquerda. Pelo lado direito ocidental, o lado esquerdo oriental. O povo de Berlim, a noite de 9 de novembro de 89, pôs abaixo não apenas o muro material, mas também rompeu com o mais significativo símbolo da Guerra Fria, a bipolaridade. E hoje misturou tudo, né? É como o Hallian estava falando, tem o lado obscuro do capitalismo e o lado obscuro do socialismo. E tem interesses de ambos os lados. E ali a charge, né? Um contra o outro, ou até que ponto contra. Tem gente que diz que o Trump conversa muito com o cara da Rússia, então até que ponto eles são inimigos. A gente sabe que na política os inimigos muitas vezes se tornam amigos e ainda tiram sarro do povo. Então, os Estados Unidos capitalista e a Rússia socialista. Isso até 1947 até 89. E a ordem norte e sul, o norte países ricos, o sul países pobres, com exceção da Austrália e Nova Zelândia, que na verdade são colônias da Inglaterra. E Hong Kong também era colônia, agora foi anexado de novo à China e está a maior polêmica lá.
Então a divisão sul, ali, Austrália e Nova Zelândia, fica considerado na parte norte, e o resto realmente o sul. E aí tu começa a questionar, se onde tem as maiores riquezas é na África e na América, por que são os mais pobres? É uma coisa que você questiona, se o Brasil é tão rico, nióbio, por exemplo, grafeno, nióbio, e também na África lá, pedras preciosas, tudo mais, por que são tão pobres? Diamantes, Até em novela tá passando essa questão aí do tráfico de pessoas e guerras e tudo mais. Então o norte é rico e desenvolvido e o sul pobre e subdesenvolvido. Primeiro, segundo, terceiro mundo, ou até quarto mundo. Aqueles que produzem a parte da agricultura são a parte mais pobre. E os outros que produzem mais manufaturados, serviços, são os mais ricos. Tecnologia. E a ironia é o seguinte, embora os países subdesenvolvidos produzam mais agricultura, quem detém o poder sobre a agricultura são os raros ricos que tem nessas regiões. E quem decide o preço é a Chicago, a Bolsa de Chicago. Organização Mundial do Comércio. Sakurai. Ali não dá para entender. Germânia, é alguém lá da Alemanha. O rico ali na bacia, no ofurô, tomando banho, e o outro lá na seca, morrendo. É o que a gente vê na África subsaariana, na Índia. O novo milênio é um mundo multipolar ou unipolar? Quando fala aldeia global, alguma coisa nesse sentido. Os Estados Unidos divide o poder com as economias em ascensão. Japão, União Europeia, o famoso grupo de 7 ou 8, às vezes é 8. Um novo equilíbrio mundial. A nova multipolaridade de 3 polos de poder. E tem o grupo asiático, China e Rússia incluído, tem o grupo da União Europeia e tem o grupo da América. É dividido em 3 atualmente. E a unipolaridade militar dos Estados Unidos, maior potencial mundial em armas. Então é quem está mais... apesar da China ter o maior exército, apesar da... Israel também tem bastante... A influência militar ainda é dos Estados Unidos. Tem soldados por todo mundo. Então 3 grandes blocos. Isso aí é o que fala também o cara aí que tu não gosta, mas nesse ponto ele acerta. Existe área de influência do Japão, atualmente mais a China, a União Europeia e a ALCA, a Mercosul, e alguns querem criar um bloco totalmente americano, unindo o Sul e Norte. São tendências. 3 grandes blocos. Estados Unidos como potência mundial, absoluta superioridade estadunidenses. Os mesmos símbolos dos Estados Unidos são os mesmos símbolos da Roma, da época dos Césares. Então a gente vê ligação dos czares da Rússia, os Césares de Roma e os Yankees dos Estados Unidos. Aliás, só para lembrar, esse personagem aqui, ele tem esse aí. Esse personagem ele se chama Estados Unidos mesmo. Ele é de uma animação japonesa chamada Retalha Axis Power. É uma animação online e lá os países todos eles são personificados. Eles são representados por personagens. No caso, esse seria os Estados Unidos. Tá, mas até 89 era o Tio Sam. Ele veio substituir o Tio Sam? Sim, não. Sim, só que isso aqui é só na história específica, só nessa animação. E, inclusive, essa animação ela fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, daí a gente percebe, é até engraçado, porque tem dá até uma conotação meio afetiva entre a Itália e a Alemanha, como se estivesse falando do relacionamento entre Hitler e Mussolini na época, né? Então, sim, daí tu tem lá os personagens, tem o personagem principal lá são os lá da Alemanha, Itália e o Japão. E de um lado, e os outros são... Uma nova ordem unipolar, um governo só, É uma das pregações Illuminati, um governo só. Só que esse personagem aqui, ele é figurante, tá? Ele é secundário. Uma religião só. Porque na época, de fato, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele só entrou futuramente, né? Os protagonistas mesmo eram os grupos, os aliados, depois o eixo, né? O eixo dos aliados, né? Uma ordem mundial, um dinheiro único, ou talvez até a falta desse, porque alguns falam em criptomoedas, falam em dinheiro virtual. E ali a nova desordem mundial também. O norte é muito rico e a parte sul muito pobre.
E alguns ali no meio, a África do Sul até é rica, o Brasil tem a parte sul é mais rica, e o Nordeste é bem mais pobre, então tem divisões dentro dos próprios países. Claro que tem pobre nos Estados Unidos, tem, mas lá o salário mínimo é bem mais alto. E ali essa divisão é interessante. Brasil, café, sexo e drogas, aí futebol, carnaval. Ali latinos... Para quem não sabe, o Brasil, desde o tempo colônia até os dias de hoje, ele se consagrou como o maior produtor de café do mundo. Então, quando se fala em Brasil, uma das coisas que o pessoal se lembra é o café. Não só nos Estados Unidos, geral. Estados Unidos, hot dog e outras coisas. O Canadá, os puxa-saco. Aliás, o primeiro-ministro lá teve que pedir desculpa. O Justin Trudeau teve que pedir desculpa. 15 anos atrás ele se pintou de negro e teve que pedir desculpa com a relação aos afrodescendentes. Estado 52. Por que Estado 52 Inglaterra? É outra polêmica a saída do Brexit. Tem gente que diz que vai entrar em recessão se for a saída brusca. Estado 52 pelo seguinte, os Estados Unidos, se não me engano, tem 51 estados. E isso aí é como se ali tenta passar a ideia de que para os americanos não é os Estados Unidos que veio da Inglaterra, e sim Inglaterra que é uma extensão dos Estados Unidos. Como se os Estados Unidos tivesse crescido tanto a ponto de... 50 mais o... mais o Havaí, mais o... Sabe aquela história do Frankenstein, do monstro de Frankenstein? Sim. No caso dos Estados Unidos, ele seria o monstro de Frankenstein que cresceu tanto a ponto de superar o criador. Por isso que Estado 52. Ali Europa, vinho, perfume, espaguete. Espaguete Itália, perfume França e vinho França, Espanha, Portugal. E cerveja lá na Alemanha. Área vazia, África era vazia. Diamantes ali, ó, a parte sul. Sim, a parte... Petróleo e guerra, Oriente Médio. Bêbados derrotados, a Rússia. A figura mais clássica foi o Yeltsin, né? O Boris Yeltsin dançava totalmente embriagado. Eles tomam vodka pra caramba. Fábrica da Nike, fábrica da Microsoft. E aí entra a questão do trabalho escravo, né? Parte bem complicada. É o lado negro do capitalismo. Principalmente... área radioativa. Uma coisa que eu já vi muita gente mencionando na questão do trabalho escravo Ilha Grande, Havaí. É a Disney. Mas não sei até que ponto isso é real. A Disney tem relatos também de pedofilia. Alcir Caetano, seja bem-vindo também. Quem mais ali? Adelina Martinhago, Marinheira. Adelina Marinheira, boa noite, boa noite. Claudeci da Silva. Ilha Grande, Havaí. Não, porque na verdade ali pertence à Inglaterra, né? Claro que isso aí foi um americano que fez. Hoje em dia não pertence mais. A Austrália é um país independente. Né? Mas tem muita influência, né? A parte rica é... Influência sempre vai ter. Mas se não fosse os ingleses, ainda teria só índio lá, teria só os maores lá, né? Da Nova Zelândia. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial ali, então aparece a música do Caetano. No slide tem aqui não entra, mas aí tem a musiquinha. Então, seja ao fim. Rayana Rezendes. Mas aí ficou tão curto. E é um trabalho de segundo ano, não é nem de faculdade. Por hoje era isso, então? Por hoje é isso, mas podemos continuar esse tema semana que vem. Até eu mandei para o Rally alguma coisa de Illuminati, de alguma coisa ligada à parte de religião também, e polêmicas aí de profecias, dá para conversar alguma coisa nesse sentido. Mas sem entrar em polêmicas maiores também, né? A gente não defende uma religião específica, mas uma visão espiritual mais global, mais inclusiva, né? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos.